Boa tarde, meu amigo. Satisfação estarmos novamente juntos. Paulo, eu sei que a gente não vai falar, a gente pode até fazer uma referência à sua inovação aí, que é a ferramenta InovePab, que é similar a uma calculadora para o produtor botar os preços, ver se está dando margem de comercializar, mas hoje nós queremos utilizar a sua experiência de financeiro do agro para nos dizer da vantagem, da necessidade do produtor se focar em ter liquidez, mantendo soja nas mãos. Como é que faz isso? Por que isso, Paulo? Tá. João, eu acho que de nada adianta qualquer ferramenta se não tivermos algumas observações interessantes, se não tivermos um pouco de bom senso no administrar. Tá? Eu tenho ouvido aqui no Rio Grande do Sul, principalmente depois de 5 anos, 3 secas, muitos dizerem ainda bem que saí a tempo. E como eu sou da área financeira, eu vejo um grande endividamento adquirido principalmente pelo custos juros. Tá? E o juro, é claro, é pago por falta de liquidez. Não vamos falar em quem está com dificuldades extremas, mas como todo negócio tem gente chegando e gente saindo. Tá? E, João, a questão de liquidez. Liquidez pode ser dinheiro, pode ser um gado a ser vendido e pode ser soja. Deixa eu dar o meu ponto de vista, João. Tá? Sempre cito uma área de 500 hectares. Tá? Uma área de 500 hectares, onde o cidadão produza a média nacional, que seria 54 sacos de soja por hectare, em torno disso, tá? Ele tendo uma liquidez equivalente a 30% do que ele colheria, que é em torno de 27 mil sacos, mantendo essa média dentro de 500 hectares, ele precisaria de uma liquidez de 8 mil sacas de soja para resolver todo e qualquer problema relacionado a endividamento e juros, porque com essa liquidez, certamente ele fica na faixa de juros agrícolas. Claro, temos que pensar que uma lavoura não pode sair dinheiro para comprar campo e endividar essa atividade para investimento em outra coisa. Tá? João, o que me chama a atenção, João, é que, 8 mil sacos de soja eu precisar ter dinheiro. João, 8 mil sacas de soja hoje seria R$ 1.200.000. E o que eu quero chamar a atenção, João, é o seguinte, num primeiro momento, 8 mil sacas de soja, para quem colhe 27 mil hectares, parece grande, né? Mas lembro que uma colheitadeira, ela vale bem mais que esse 1.200.000 que estaria valendo hoje o saco de soja. Diferença entre os dois. A colheitadeira consegue pagar em 5, 6 anos. A liquidez, ninguém pensa em adquirir ao longo de 5, 6 anos. Então, eu acho, João, eu me preocupo muito em defender o lucro da lavoura. Por isso eu criei aquela ferramenta, InovePab, que ela avalia permanentemente o lucro bruto. E a liquidez reduz as despesas juro. Essa é uma das observações que eu tenho para hoje, João. Entendido até aqui, chefe? Mas muito bem entendido, né? Porque, claro, né, você tem que contar com uma sobrinha, né, para você ir fazendo o seu pé de meia, porque na média, de repente você está com soja sobrando, tal, mas e quando não tem, quando bate uma dificuldade? Então, na sua conta aí, para quem produz em 500 hectares, sua recomendação é usar 30%, 8 mil sacas, para ter nas mãos, na hora mais certa, mais necessária, principalmente para cobrir as despesas com juros. Entendido assim? Por que sacos de soja, João? Tá? 8 mil sacos de soja, de certeza, tu não precisa pagar juros de fora da linha agrícola. Por que soja? Por que eu gosto de guardar soja? Quando sobe o dólar, os insumos todos vão de atrás. Então, eu tendo o soja é dolarizado, tal qual os insumos, né?
Então, eu tenho um seguro contra a disparada do dólar. É comum o vendedor entrar na sala do administrador, do produtor, vai subir tudo porque o dólar está disparando. Nós deveremos estar ouvindo isso sempre. Então, se eu tenho soja, se dispara o dólar, o soja também dispara. Então, eu tenho um seguro contra a variação de preços de insumo, além de liquidez. Consegue entender, chefe? Claro, né? E nós estamos vivenciando isso hoje, o dólar está disparado. Ó, isso tudo que você falou dá certo para quem é previdente e tem bom senso. Não é o caso lá do pessoal de Brasília, combinado? E, chefe, parece que saiu o som aqui. Tá me ouvindo bem ainda? Muito bem. Tá bom. E tem uma segunda coisa que eu chamo a atenção. Com um pouco de liquidez, o que eu uso para não correr risco de endividamento? João, voltamos de novo ao investimento do solo. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, e eu sou autoridade para falar nisso, porque nós tivemos 5 anos, 3 secas, tá? E nessas 3 secas que houveram, eu colhi 2,5 a 3 mais do que quem não tem cuidado com o solo. Estamos falando de agricultura de precisão. Controle de fertilidade, matéria orgânica, que provoca o aprofundamento da raiz. Eu não preciso fazer seguro da minha lavoura. Veja bem o que eu estou falando, João. Uma observaçãozinha que ocorre comigo, tá? Quando você faz seguro da lavoura, a lavoura não paga 20, 25% do que tu gastas no plantar, no custo da lavoura, e você sabe que para receber um seguro é confuso. Na hora de receber o seguro, aqui no Rio Grande do Sul, negaram sempre em torno de 70%, 80% dos seguros contratados. Tá? E a agricultura de precisão, eu colhendo de 2,5 a 3 vezes, por ter um enraizamento adequado ao longo, depois de 4, 5 anos, praticando, o enraizamento da minha propriedade aqui do nosso soja, segundo o nosso agrônomo, que acompanha diariamente, é em torno de 40 centímetros. Então, a planta não morre, ela não sofre tanto, ela dá uma estabilizada. Porém, ela não aborta tanto, ela mantém um número de vagem aceitável, e quando chove, a planta é outra, né? Por causa do enraizamento. Então, outra poupança que eu tenho, não faço seguro de lavoura e colho bem na seca. O que eu estou querendo dizer com isso, João? Eu identifiquei que a agricultura de precisão, ela beneficia muito mais no período de seca do que no período normal, quando chove bem. Mais entendido ainda, meu chefe? Perfeito e bem acabado. Paulo Nicola, nós vamos ter com certeza um impulsionamento desses seus ensinamentos e vamos ter uma grande audiência, porque palavra e testemunho de quem faz profissionalmente a sua profissão é muito bem-vinda e muito bem aceita. Então, com isso, Paulo, eu quero te agradecer pela participação de hoje. Quinta-feira que vem teremos mais ensinamentos do professor Paulo Nicola. Obrigado, Paulinho. E veja bem, João, só para encerrar, e veja bem, de que adianta eu ter um controle das despesas e receitas se não trabalhá-las? Porque isso que eu estou fazendo agora, o que me levou a tomar as atitudes foi controlando o meu custo, lucro bruto. E se o meu lucro bruto for baixo, ou eu estou faturando pouco, ou estou gastando demais. E o que eu acabei de falar foi o quê? Melhorar a receita nas épocas de seca e nas épocas difíceis e diminuir as despesas com seguro, com imprevistos, com uma bateria de coisas. E também dei uma dica nas entrelinhas de cuidar dos investimentos feitos, porque toda e qualquer compra a longo prazo soma-se juros. E o brasileiro tem mania de fazer investimentos novos e não ver os já contratados, acumulando os juros. Fica a dica, João. Eu aprendi isso com o tal do Esopo, naquela famosa
a alegoria ali na história do Esopo sobre a cigarra e as formigas. A gente aprendeu que a economia cabe em todo momento. Paulo Nicola, mais uma vez, grande abraço, até a semana. Obrigado, meu irmão. Bom fim de semana para todos os amigos do Notícias Agrícolas e do Tempo e Dinheiro.